Olá, queridos amigos de luz. Eu sou a professora Sandra Sueli e esta é mais uma videoaula que vai ao ar para o seu crescimento interior. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E agora nós temos, a partir desse ano de 2026, nós teremos as nossas publicações feitas diretamente no Facebook para que você possa interagir com a gente mais de pertinho, podendo fazer as suas perguntas, fazer os seus comentários, deixando sugestões sobre temas que você gostaria que a gente abordasse aqui na nossa página e também continuaremos fazendo as publicações no YouTube para que você possa assistir quantas vezes quiser, no momento em que você achar mais oportuno e fica gravadinho lá. Sempre que você tiver alguma dúvida, quiser retomar algum tema, você vai lá no canal e você vai encontrar a nossa publicação gravadinha ali, tá bom? E na aula de hoje, a gente vai começar o nosso ano de 2026 falando um pouquinho de Dom Bosco. Dom Bosco, para quem ainda não conhece, ele é um santo católico, né? Ele foi um padre, tornou-se bispo, e o principal legado de Dom Bosco foi na área da educação. Dom Bosco foi um grande educador, né? Ele foi assim uma pessoa muito importante na época em que ele viveu lá na Itália, e ele fazia com que a sua forma de atuar fosse diretamente voltada para a juventude da época. Naquele período onde ele viveu, naquela época onde ele estava atuando na Itália, ele se preocupava muito com a juventude menos favorecida, né? Ele se preocupava muito com os jovens que não tinham acesso à educação, que não tinham acesso ao trabalho, né? Que ficavam, às vezes, pelas ruas. E ele criou um método, né? Um método educativo chamado método preventivo, que é um método muito bom, muito positivo, que é usado até hoje, né, principalmente nas escolas que seguem a filosofia salesiana, que foi a filosofia criada por Dom Bosco, e voltado especificamente para o tema da prevenção. Então, o que Dom Bosco fazia, né, com essa sua forma de educar? Ele observava os jovens da época, né, que ficavam às vezes pelas ruas, e ele conseguia enxergar nesses jovens talentos, potencialidades, virtudes que quase ninguém conseguia perceber. Então, o que ele fazia? Ele acalentava essas virtudes, esses talentos, essas potencialidades que ele conseguia enxergar nesses jovens, né, olhando mais profundamente para o âmago desses seres, vendo além das aparências, e ele fazia com que todos esses talentos viessem à tona. Então ele ajudava esses jovens a despertar em si mesmos a autoconfiança, a criatividade, a autoestima, e com isso ele conseguia atrair para perto de si cada vez mais jovens que buscavam esse apoio, esse carinho, né, esse conforto paternal que Dom Bosco irradiava ao seu redor. Isso fez com que Dom Bosco fosse conhecido e chamado como pai da juventude. Não havia um único jovem naquela época, né, nas redondezas onde Dom Bosco viveu, que não tivesse sido transformado por ele. Então, a filosofia de Dom Bosco, apesar dela ter sido criada já há um bom tempo, né, ela ainda é muito atual, principalmente nos dias de hoje, né? A realidade de hoje é um pouco diferente da realidade da época em que Dom Bosco viveu. Porém, né, existem ainda muitos jovens que precisam ser despertados das suas virtudes, dos seus talentos, das suas potencialidades. E a filosofia de Dom Bosco, ela vem nos ajudar a fazer esse resgate daquilo que há de melhor
dentro do jovem, dentro do adolescente, dentro da criança, né? Hoje nós vivemos dentro de uma era praticamente digital, né? Praticamente nós não temos assim aquele contato, né, olho no olho, né, aquela coisa que você sente a energia, né, que você consegue entrar, né, no íntimo da pessoa para poder resgatar esses talentos, essas potencialidades. Hoje tudo é muito virtual, então isso cria um certo distanciamento. Então a gente precisa resgatar essa humanização, né, para os jovens, para as crianças, para os adolescentes. Lembrando, né, gente, que ele foi um grande educador, apesar de ter sido um religioso, né, um padre, um bispo, né, e depois tornar-se santo, né, lembrando que para você ser educador, você não precisa, né, apenas e tão somente fazer o curso de magistério ou fazer uma graduação na área da educação. O educador são todas as pessoas que interagem com a criança, com o jovem, com o adolescente. Então, você que está aí ouvindo essa videoaula, né, se você é mãe, se você é pai, se você é tio, tia, avô, avó, né, você tem dentro de si também esse espírito de educador, né? Então, o educador somos todos nós, né? E aqui que fica o nosso convite, a nossa sugestão, né? Vocês, como educadores, né, sendo tios, pais, mães, avós, né, pessoas que adotam crianças, todos vocês são educadores. E a gente pode fazer com que essa filosofia que Dom Bosco deixou para nós, né, de uma forma atemporal, né, veja, ele viveu no século passado, né, e mesmo assim nós temos ainda muito presente, né, e com bastante vitalidade essa pedagogia tão importante, né? Então fica como sugestão nós podermos resgatar nas nossas crianças, nos nossos adolescentes e nos nossos jovens todas essas potencialidades, criatividades e talentos. E qual é a maneira, né, que a gente pode fazer isso? É uma maneira muito simples. Por isso que todos nós que temos contato com esse público podemos nos tornar grandes educadores. A forma mais simples que vocês têm e que tem um alcance muito profundo é aplicar o hábito do elogio. O elogio, gente, ele faz milagres, tá? Então, toda vez que você vê uma criança, que você vê um jovem, um adolescente, né, de uma forma bastante natural, tá? De uma forma bastante sincera, né? Você pode fazer um elogio para essa criança, para esse jovem, para esse adolescente, né? Observando o que aquela criança ou o que aquele adolescente tem de melhor em si mesmo, né? Fazer um comentário: nossa, como você é bom nessa atividade, puxa, como você é criativo, né? Olha que ideia bacana que você teve sobre esse assunto. Sempre procurar elogiar, trazer à tona, trazer para a consciência daquele ser o quão ele é importante e o quanto ele tem de positividade para contribuir com as pessoas, né? Na época que Dom Bosco viveu, havia uma repressão muito grande, uma punição muito grande. Então isso deixava o jovem, né, daquela época muito deprimido, se sentindo muito incapaz de fazer as coisas. E isso era uma porta aberta para o jovem daquela época cair na depressão, cair nos vícios. E Dom Bosco, com aquele olhar bastante aguçado que ele tinha, ele conseguia perceber isso antes que isso acontecesse com aquela juventude. Então ele já aproximava-se do jovem, ele já olhava assim com bastante atenção para aquele ser e procurava enxergar ali alguma coisa de positivo e dizer a esse jovem aquilo que ele tinha conseguido observar. Isso criava um comportamento
no jovem de muita confiança, tá? A gente só consegue trazer o jovem, o adolescente e a criança para perto de nós quando nós conseguimos fazer com que eles confiem em nós. Era isso que Dom Bosco fazia. Ele conseguia fazer com que o jovem sentisse confiança nele. Essa confiança fazia com que eles se aproximassem cada vez mais de Dom Bosco, e nessa aproximação natural, espontânea, Dom Bosco ia fazendo todo esse trabalho educativo, social e familiar. Ele dizia, né, dentro das biografias que a gente encontra, ele dizia que o educador ele deve estar bem próximo do seu educando, né? Deve haver uma proximidade bem grande entre o aluno, né, entre a criança, o jovem, o adolescente e o educador, porque essa proximidade vai gerando confiança, vai gerando afeto, vai gerando vários sentimentos nobres que fazem com que a criança, o jovem e o adolescente consigam exteriorizar aquilo que eles têm de melhor dentro deles. Então, gente, fica aí uma sugestão, né? Abrindo as nossas publicações desse ano de 2026, fica aí uma sugestão para vocês que têm crianças, jovens ou adolescentes na família ou nas suas proximidades, para a gente poder trazer à tona tudo isso que eles têm de melhor. Então, lembrando, gente, confiança, elogio e sempre ressaltar o lado positivo do ser. Isso faz uma diferença enorme. Tá bom, gente? Então, na aula de hoje, eu deixo vocês com essa reflexão. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar nos comentários ou fazer alguma pergunta. E aí a gente vai aprimorando ainda mais os nossos conteúdos, tá? Minha gratidão pela sua sintonia. Se você já é inscrito lá no canal do YouTube, gratidão. Se você ainda não é, eu aproveito, faço o convite, dá um pulinho lá no canal, vê se tem assunto que você gosta, aproveita, se inscreve. Se você é aqui da página do Facebook, aproveita, compartilhe esse vídeo com pessoas que você acredita que podem ser beneficiadas com esse conteúdo. A gente vai aumentando a nossa comunidade e juntos a gente vai trabalhando para o nosso crescimento interior. Gratidão pela sua sintonia e até a nossa próxima oportunidade.